que foi o desafio de vocês para adaptar essas músicas, né? Questão de fazer a tradução, adaptar uma versão e tudo mais, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você traduzir alguma coisa. Então, como foi? Vocês tiveram que correr atrás de alguém, viu? Preciso traduzir, preciso adaptar. Como é que foi isso tudo, né? Num âmbito de... Não só de anime, né? Como um todo, né? Não, é legal falar isso, porque hoje você tem um Google Translator, por exemplo, que você faz, digamos assim, uma tradução literal grosseira, né? Uhum. Mas, assim, no caso das músicas, ela já demanda uma coisa um pouquinho diferente, que é você ter algumas ferramentas além da tradução das palavras. E a outra coisa, assim, a versão, ela não é uma tradução. Sim. Né? Tem um ditado italiano que fala tradutore traditore, né? Assim, o tradutor é um traidor, porque ele não vai fazer 100%. Existe, digamos assim, uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade, eu diria até uma certa licença poética para você adaptar não só o texto, mas fazer adaptações culturais. Ou se concentrar em aspectos que sejam os mais importantes a se destacar numa letra de música. Né? No caso, por exemplo, das músicas de abertura, em geral, essa música ela é uma música para tornar público o espírito de uma série. Né? Então, no caso do Dragon Ball, o que me chamava mais a atenção eram dois aspectos. O público para que se destinava, que é um anime para um público infanto-juvenil, né? E a outra é o espírito, a música, assim, a versão, ela teria que traduzir o espírito do que ia acontecer. Né? Então ela acaba sendo como se fosse um jingle publicitário, né? Em que através da música você define aquele produto, ou aquela situação, ou aquele momento histórico, né? Como você vê o Iron Maiden, por exemplo, né? O Bruce Dickinson, se não me engano, ele é formado em história. É formado em muita coisa, muita coisa. Piloto avião, uma figura, né? Uma figurinha. No campeonato de esgrima essa semana. Então, é isso mesmo. Então assim, essa era assim a conexão que a gente tinha na hora de escrever uma versão. Sim. Como traduzir o espírito daquela série. E eu perguntei para ele se eu tinha uma certa liberdade para criar. Eu pedi só uma tradução literal do japonês, porque eu não falo japonês, mas estou estudando japonês. Ah, que legal. Comecei um curso de japonês para escrever mesmo. Hiragana, katakana, tudo ali. Difícil, mas vale muito a pena. Eu estou achando mais simples do que o português em termos de gramática. Isso é verdade. Mas tem uns aspectos muito legais assim. Mas a gente conversa um pouco sobre isso assim depois. Mas fechando isso aqui, porque se deixar eu dou uma viajada boa, né? Aqui você pode. Então, mas então a tradução é essa. Ela é uma adaptação cultural também, certo. Né? E não deixar de se ater ao foco principal que é o espírito da música. Né? Eu lembrei essa coisa do espírito porque no Nihongo, né, no japonês, você tem a palavra, mas você tem uma alma dentro de tudo que você fala. Tem um sentido e uma alma. Né? Tamashi. E isso é importantíssimo. Né? Você vê isso. E você traduzir a alma de um anime através das suas músicas de abertura, de encerramento, é o grande desafio. Né? Não é só o conhecimento da língua. Hoje, até menos ainda, né, com essas traduções literais que a gente tem acesso, né, tudo facilita. Mas o espírito. E também o lado técnico. Né? Você tem sílabas cantadas e ela tem que combinar, com a melodia, encaixar né? de uma forma melódica, mas com naturalidade. Né? É como você falar paralelepípedo. Como é que você vai falar um paralelepípedo? Um paralelepípedo não pode, né? Então você tem que ter entender o ritmo natural da palavra e se ela é interessante se encaixar dentro daquilo ali para contar essa história, esse espírito. Sim. É o desafio. E cada versão é uma situação diferente. Imagino, né? Então,